Saudações, gente bonita, em Goiás. Acho que 16 horas e 30 minutos. Eu saí com minha mãe porque ela estava com vontade de comer um docinho. E aí eu saí com ela pra gente ir atrás de alguma coisa. Acabei comprando os bolinhos e barra de cereal pra mim. Ela preferiu bolachas de chocolate. Enfim. Agora, como hoje é sábado eu não faço live, a não ser que aconteça algo excepcional, e tomara que não aconteça, né, gente, que é paz. Vamos trocar umas ideias aqui. Vou começar sobre urbanização. Seguinte, por que as ruas são tão feias? Eu gosto de andar nos trilhos porque eu sei que muitas cidades do Brasil, a maioria delas, não são conectadas à rede ferroviária. E mesmo muitas das que são, essa rede ferroviária passa ao largo. Eu lembro de Curitiba eu ter andado na rede ferroviária, igual eu tô fazendo aqui, mas não me pareceu muito seguro, né? Não me pareceu muito seguro. Então a oportunidade de andar nos trilhos é para poucos brasileiros. Então eu mostro. Eu sei que na região onde eu pretendo morar tem linhas férreas, não passa necessariamente no povoado onde eu vou morar, mas passa próximo. Então eu tenho que aproveitar essa oportunidade que é rara. Em raros municípios do Brasil nós temos essa oportunidade aqui. E é por isso que essa região que eu moro, em Goiás, é chamada de margem da Estrada de Ferro. É uma série de municípios que estão conectados entre si há mais de um século pela ferrovia. Certo? No nosso caso aqui, ferrovia é uma parte importantíssima da vida econômica da minha cidade. Acho que sem a ferrovia catalã não seria nem sombra do que é. Tanto para trazer coisas quanto para levar coisas. Enfim. Mas se vocês olharem, o que ela tem de bonitinho são as pessoas da vizinhança que cuidam. A rede ferroviária mesmo ela dá muito pouca atenção e a municipalidade menos ainda. As ruas brasileiras, das cidades brasileiras, acho que da cidade de todo mundo ocidental, são feias. E aí eu quero colocar as palavras de um urbanista falando sobre isso. Só um momento. Por que as nossas ruas são tão feias? O fato é que as ruas são feias. O espaço público é feio. E isso é muito mais um sintoma do que uma condição. Um sintoma de que os espaços públicos estão sendo abandonados. Isso porque a gente entende o espaço público como aquilo que não é de ninguém, ao invés de entender que é aquilo que é de todo mundo. Fora isso, na esteira de Paul Virilio, o espaço público representa ruas, vias que são construídas apenas do ponto de vista tecnocrático e utilitarista, onde a prioridade é a agilidade, a rapidez do tráfego de mercadorias. As ruas servem para ir de um ponto a outro, não para ficar. As regras estéticas de um pensamento financeiro sobre as ruas acaba com o espaço público, porque ele não é mais um espaço, ele é uma passagem. São vias para escoamento de cargas, de produtos ou cargas humanas. E isso resulta em ambientes urbanos que não refletem vontades, desejos, espaços para viver, para construir memórias, mas locais de passagem, ou não lugares, como Marc Augé diria. Espaços liminares, sem qualquer sentido ou significação, porque parar para observar não é uma postura bem-vinda. Deve-se passar, seguir, fazer funcionar. E nada nos espaços urbanos, as ruas feias, nos convida a parar. Lógica incutida naqueles que participam disso e ainda reclamam, porque se você parar para contemplar, alguém vai buzinar. Bom, eu concordo. É feia porque o espaço público em sociedades neoliberais é visto como terra de ninguém. Os liberais falam isso abertamente. O que não é de ninguém, não é cuidado por ninguém, essa bobagem, né? Só que isso não é de ninguém, isso é de todos. Esse é um espaço público. O brasileiro, o brasileiro pós-liberalismo, né? O brasileiro pós-Collor, pós-FHC, o brasileiro pós-Globo, na sua fase mais ideológica,
Porque na época da ditadura militar, a Globo era obrigada a fingir que era meio nacionalista. Certo? A Globo era. Você valorizava a música regional, né? Cantores do Nordeste, por exemplo, Fagner do Ceará, né? Belchior do Ceará, Ednardo, Amelinha do Ceará, Elba Ramalho, Zé Ramalho da Paraíba, Alceu Valença de Pernambuco, Dominguinhos também, o grande Luiz Gonzaga, também de Pernambuco, Raul Seixas, Gil, Caetano, Gal, Maria Bethânia, os Novos Baianos, da Bahia, Rita Lee Paulista, Cleiton e Cledir, do Rio Grande do Sul, então o Milton Nascimento, Lô Borges, de Minas Gerais. Então você tinha uma diversidade muito grande, enquanto a Globo era obrigada pela ditadura a fingir que era nacionalista. Mas quando acaba a ditadura, aí ela se vende como ela realmente é e sempre quis ser. A Globo é globalista. Então aos poucos ela foi reduzindo a cultura brasileira ao funk e ao sertanejo universitário. Certo? E quando eu vejo reportagens da BBC falando que o brasileiro não gosta do funk por causa de complexo vira-lata, mas porra, eu moro em Goiás. O que eu tenho a ver com funk? O que eu tenho a ver com baile, com favela? Que merda é essa, cara? Eu sou menos brasileiro porque eu não gosto de uma porra que não tem nada a ver com a minha cultura. Olha essa paisagem aqui, caralho. O que isso aqui tem de Rio de Janeiro? Tem nada a ver com funk. Nada a ver com funk. Eu não sou menos brasileiro porque a BBC diz que eu sou obrigado a gostar da Anitta. Por favor, né? Devagar com andor. Então funk e sertanejo universitário. Ah, sou goiano, tem que ser sertanejo universitário. De forma nenhuma. Sertanejo universitário hoje é música de patrão. Eu não sou patrão. Quem não se importa com luta de classes são os identitários. E eu tenho consciência de classe. E a luta de classes para mim é uma coisa importante. Eu não vou ouvir música do patronato, de forma alguma. Mas de toda forma essas opções elas sumiram pela mídia, né? E a questão que eu estava falando, olha só que sujeira. Olha só que sujeira. Isso é culpa dos moradores, claro que é. Mas não dos da rua de baixo, que estão aqui há mais de 100 anos. Mas certeza que dos da rua de cima. Porque originalmente isso aqui não tinha uma rua. Eu lembro quando era moleque, isso aqui não tinha rua. Isso era terreno baldio. Tinha muitas mangueiras e tal, mas era um terreno essencialmente baldio. Aí abriu para especulação imobiliária e chegaram os novos habitantes. Os da rua de baixo são mais pobres, mas são limpinhos. Eles que enchem de frutíferas, tá vendo? Frutíferas, toda sorte frutífera. A parte baixa. Enquanto a parte de cima normalmente é desmanzelada. Você pode ver que a sujeira está quase sempre concentrada aí, tá vendo? Olha a diferença. Lado direito, olha o lixo. Lado esquerdo. Viu a diferença? Então, os novos são porcos, imundos, sem educação. Eles só têm dinheiro. Eles só têm dinheiro. Só o que eles têm, só dinheiro. Opa! Eu tava explicando, olha só que gracinha. A criancinha ali me perguntou por que eu gravo nos trilhos. É o que eu tava explicando no começo do vídeo, né? A maioria das pessoas mora em locais que não tem ferrovia. E muitos brasileiros nunca viram um trem na minha vida. Meu pai
Meu pai morreu sem ter andado de avião e sem ter visto o mar. E o pai do meu pai e a mãe do meu pai também. Meu bisavô paterno viu, mas eu não sei se ele se lembra. Chegou no Brasil com 2 anos, provavelmente não. Então, né, a gente não vê o mar. E nunca viu o navio. Eu vi porque, né? A vida me levou para outros cantos. Mas é a mesma coisa para quem mora em muitos locais do Brasil. Não vê trem, não vê ferrovia. E é isso. Então tem tudo a ver com o que eu estou falando. A questão dos espaços públicos. E aí, se vocês me permitem, gente, eu podia estar matando. Eu podia estar roubando. Eu podia estar sequestrando. Mas eu só quero aproveitar esses últimos metros e essa luz tão bonita para falar um pouco do meu projetozinho. A nossa ideia, como nós temos muito pouca terra, são 5 alqueires goianos. Cara, com 5 alqueires goianos, aqui em Goiás isso é praticamente uma chácara, tão pequena. E aí, bom, nós temos o objetivo de criar vaquinhas e produzir queijo de qualidade. E também criar ovelhas e produzir queijo de ainda mais qualidade. Mas isso vai levar um tempo, que eu não tenho nenhuma vaquinha. Eu preciso de dinheiro para comprar as vaquinhas. Então a gente vai plantar feijão e vai plantar milho. E isso também vai exigir um tempo pra gente colher, porque, né, enfim. Aí a gente ganhou a oportunidade de arrendar um restaurante na pousada linda que eu fiquei hospedado. E a gente tava discutindo sobre menu. E normalmente as pessoas nunca veem a discussão ser travada abertamente, certo? Falta organicidade, né? Falta organicidade. É como se um restaurante simplesmente brotasse. Mas não é assim. Não é assim. A gente tem que definir público-alvo e tem que definir estratégias. É isso que a gente estava fazendo. Primeiro, nosso público é quem tem fome. Me parece uma boa escolha. O vilarejo não tem padaria. Camarada Paulo sabe fazer pães. E o camarada Paulo sabe fazer fornos. Então o camarada Paulo pretende fazer fornos. Por que forno no plural? Porque o forno para pães é diferente do forno para carne. Pretende fazer fornos e pretende fazer pães, né? E como eu disse, nós temos um projeto de 5, 6 meses fornecer também cafés da manhã rápidos, mandioquinha temperada, tal, aquelas que eu mostrei, coloridas, gostosas, saborosas, com manteiga e ervas, ou com azeite e ervas, se a pessoa for vegana. E batata doce, 3 batatinhas doces, uma roxa, uma laranja, uma creme, né? Elas têm gosto diferente, não são cores diferentes. E ovos, numa embalagem ecológica. Ontem eu até mostrei isso, feita de papel. E pão a gente pode começar a produzir tão logo os fornos estejam prontos. Então acho que vai sair antes dos lanchinhos com batata doce, ou ovos, ou mandioca, né? Então, o café da manhã, lá não tem padaria, já disse, né? Então a gente fornece café da manhã, porque não temos nem concorrente. E também pensamos em café. Aí surge um problema. Café, você tem 2 tipos essencialmente: o bom e o que a gente toma. Café bom seria perfeito, mas ele é caro. Você vai só cobrar caro. Mas se você aumenta muito o preço, a quantidade de pessoas dispostas a pagar diminui. E o nosso objetivo, como é que chama? Nossa missão, que é alimentar as pessoas, fica comprometido. Porque é como se a gente passasse da missão de alimentar as pessoas para alimentar as pessoas que têm dinheiro. Aí fica meio esquisito, né?
Mas como é que a gente fornece um produto de qualidade? Então, fazendo café como os turcos. Eu já estive em Istambul e eu me impressionei muito com o jeito que eles fazem café. É tipo uma banquinha com uma coisa que parece uma churrasqueira e em cima tem areia. A areia está sempre quente e eles colocam uma vasilhinha lá na areia, em segundos a água ferve, eles colocam um pó de café e servem. O jeito árabe de fazer café é bom, só que é demorado. Deixa eu mostrar para vocês, inclusive. Vamos aprender como preparar café árabe. Allah está incrível. Primeira coisa, vamos entender que esse café é café brasileiro. Ele vem do Brasil para o Oriente Médio dentro de barcos e containers cheios de café. Passa por 13 tipos de torra: torra clara, torra média e torra escura. E nós árabes gostamos do café com torra escura. Eu vou colocar aqui dentro do meu moedor de café 2 colheres de café e vou pegar aqui 4 ou 5 dentes de cardamomo, dependendo do seu gosto. Cardamomo é uma obrigação no café árabe. O aroma, o sabor que ele traz para o nosso café faz ele muito diferente. Aqui tem o cravo de Índia, também vou colocar 2 unidades. Agora vou processar muito bem esse café com cardamomo com cravo da Índia. Processar o café é das coisas mais importantes para criar ele da forma diferente. Nós árabes processamos muito bem nosso café para ele ficar bem moído. O que deixa o café árabe diferenciado do café brasileiro é esse processo de processar o café. Olha a textura desse café, mais parecido com cacau em pó. E nós fazemos o café sem coar. Então, utilizamos dessa forma aí, ele bem fino. Esse café ele tem validade de 10 a 20 dias para ser consumido dentro de um bote bem vidado. Quanto antes ser consumido, melhor para não perder seus aromas. Fala aqui nos comentários se você já sabia dessas informações. E agora vamos preparar um café especial com esse pó de café moído em casa. Gente, olha a cor dele, que lindo que ele ficou. Para fazer o café árabe, a gente utiliza esse bowl e colocamos metade dele água. Aqui tem mais ou menos 120 ml. Vou colocar por cima deles 2 colheres de pó de café. Depois de colocar o pó por cima da água, a gente observa ele desse jeito aí, mexendo o café dentro da água, para ele observar dentro da água. Fazemos um movimento com esse café, aproximamos da boca do fogão e afastamos para ele ferver, se misturar muito bem. Nessa parte, metade das mulheres do Oriente Médio derruba café na boca do fogão, pois faz parte do processo derrubar café na boca do fogão. Olha a boca do fogão como que ela está cheia de café. Fazemos esse movimento por aproximadamente 5 minutos e depois servimos esse café maravilhoso. Gente, o sabor dele deixa você viajar diretamente para o Brasil. É aqui no Oriente Médio falamos café brasileiro, arroz brasileiro. A maioria dos países do Oriente Médio são gratos por esse café tão saboroso, o café brasileiro do jeito árabe. Allah está incrível. Por mais que o jeito árabe seja interessante, ele demora. A pessoa não vai esperar 6 minutos para tomar um café. Mas o jeito turco é muito rápido. E a gente pode unir o melhor dos 2 mundos. Fazer o café com cardamomo e notas de cravo. Mas ao mesmo tempo, o processo ser muito rápido. Então é um ótimo intermediário. E a gente pode também servir chazinhos. Inclusive, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer, enquanto a gente não tem dinheiro nenhum, inclusive, é fazer canteiros para plantar chazinhos e temperos, né? Então a gente vai ter condição de fazer chás. Correto? Também. Chá ou café. A gente faz. E aí a gente consegue fornecer um café da manhã. Para o restaurante em si, nossas preocupações são, sendo honesto, eu estou jogando limpo aqui com todo mundo. Verduras cozidas são porre. Porque cozinhar na hora é fora de questão, demora. E se você pré-cozinha, elas perdem muito do sabor.
Mesmo se você pré-cozinha no vapor, elas vão perder o sabor. Então é uma experiência não boa. Então a gente achou mais interessante fornecer verduras cruas, que nós mesmos podemos produzir e que produzem rápido. Quais são as verduras que produzem mais rápido? Agrião, rúcula, alface. São verduras que produzem muito rapidamente. A gente pode ver essas verdurinhas. Lá tem um agrião nativo que a gente pode usar inclusive como tempero. Tomate. O tomate nativo de lá. Aquele tomatinho que eles chamam de cereja, né, na cidade. Aqui a gente chama de tomatinho de tapera. Ele é vermelho e muito bonito. E nasce espontaneamente. Então a gente pode servir esse tomate também. Descobri inclusive que as pessoas gostam, até valorizam. Então, né, comer um produto da terra, melhor ainda. Ok, saladas cruas. Carne é muito rápido e fácil de preparar. De início a gente vai ter que comprar carne em mercado, mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é fechar o ciclo. Então, quais são os produtos que a gente produz mais rápido em termos de carne? As carnes mais rápidas são de coelho e codorna. São carnes muito boas. O brasileiro não tem o hábito de consumir. Mas Paulo morou e trabalhou em Portugal. Lá ele tem esse hábito, ele aprendeu a fazer codorna e coelho muito bem feito. Então, né? O codorna e o coelho fica de 3 meses. O frango leva 4 meses. O cordeiro também leva 4 meses. Então, serão nossas carnes prioritárias. Cordeiro, frango. O frango de altíssima qualidade, Bresse Gaulois, leva 6 meses. Mas esse é um público mais restrito, né? É um público que tem um pouco mais de capital financeiro. É um frango absolutamente delicioso e a carne muito parecida com a do salmão. Então, mas é 6 meses. Então, inclusive é um dos motivos de ser um pouco mais caro. Porque você tem que esperar bem mais, alimentar bem mais. É mais difícil. Ok. Mas a princípio, o frango você vê da moda portuguesa, 1/4, metade ou inteiro. Como eles fazem, inclusive na Bolívia, nos Andes é assim. Você tem as opções. Certo? Em Portugal também. Seriam ótimas opções. Arroz, que é muito fácil, né? Você faz ali no dia a dia, você tem que ter opções de entrada. E, bom, sobremesa, né? Isso também não vai ser um problema na terra, na capital mineira dos doces, reconhecida nacionalmente, patrimônio nacional. Já não precisa fazer tudo. Mas, e bebida? Olha, eu faço licores. Eu faço licores e faço bitter. E o Paulo sabe fazer essas coisas prebióticas, né? Kombucha, inclusive, essas coisas assim. Iogurte vegano feito a partir de aveia. E lá, nativo, tem a framboesa. A framboesa lá é nativa. O morango e a amora crescem e produzem muito rapidamente. Então nós também vamos plantar morango e amora. A princípio, as frutas para sobremesa. As sobremesas serão baseadas em frutas que a gente produz. Que a gente pode produzir num prazo muito curto. Morangos, framboesas. Tem da preta e da vermelha. A nativa é a vermelha, mas vou plantar a preta. E amoras. Tem a europeia e a asiática. Vai ter da europeia, mas a gente vai priorizar a asiática. Por quê? Porque o gado ama a asiática, a gente vai implantar o sistema agro-silvopastoril. Então, o gado mesmo poda as amoreiras. E é isso. O clima permite a gente plantar sem muita dificuldade cereja, damasco, mirtilo. Eles começaram a produzir em 1 ano. Então a gente vai plantar cerejas, damascos e mirtilos. E para um prazo de 2 anos, pêssegos, nectarinas, maçãs, ameixas, kiwi. São plantas que a gente também, frutas que a gente consegue cultivar lá sem muita dificuldade. Não vai produzir muito, é óbvio que não. Mas para o restaurante vai ser mais que o suficiente. Lá a banana, tem uma banana mais ou menos da região,
que é uma espécie de prata, mais adocicada e mais laranja. E lá onde eu morava na Mantiqueira também tinha uma muito boa, que era uma banana parecida com a nanica, mas laranja e muito doce, que eu quero levar para o Espinhaço. São climas parecidos, da Mantiqueira e do Espinhaço, então eu quero levar para lá. Com banana também dá para você fazer muita coisa. E evidentemente goiaba, a região é famosa por isso. Mas é isso, a gente quer produzir. E claro, cogumelos. Cogumelos vai ser uma parte importante porque o público vegetariano, gente, longe de mim a polêmica, mas é impossível ser vegano. É impossível ser vegano. Sim, você me ouviu. É literalmente impossível ser 100% vegano. E aqui vai uma lista curta de alimentos que possuem subproduto animal. Pronto, prepara, vai. Gelatina, aromatizante, corante. Ela continua e ela fala um monte de coisas. Mas tem uma coisa que ela não contou. Eu costumava trabalhar em uma estufa. E você sabia que todos os seus produtos orgânicos têm que ser cultivados em um substrato, uma terra ou uma parede de pedra, algo assim. E para ser considerado orgânico, você não pode usar fertilizante. Então, o que eles usam para fazer crescer? Eles usam ração de camarão. Eles usam restos de camarão, um subproduto da indústria do camarão, para fazer crescer os tomates orgânicos, os morangos. Qualquer coisa orgânica cultivada em estufa é cultivada com subproduto animal. As suas plantas não são veganas, então você também não é. Shhh. Enfim, o público vegetariano vai ter opções, ou pessoas que não têm intolerância à lactose, o próprio Paulo tem. Eu tenho. Vai poder comer iogurtes feitos de probiótico de aveia, que é tão bom quanto. Certo? Nós teremos essas opções. Ele sabe fazer essas bebidas prebióticas, não só kombucha, de chá, de abacaxi, de um monte de coisas. São saborosas e eu posso produzir meus licores. Modéstia à parte, eu sou bom nisso. E bitter também. Né? Então é isso. A gente estava discutindo o restaurante, que a gente ainda nem tem. Mas é só a gente dar o start, porque tem a opção de usar um que já está construído. É claro que são 9 mesas, né? Então não é uma coisa grandiosa, não imagina uma coisa grandiosa, é uma coisa pequena. Mas focado na saúde e no sabor. Nos acompanhe nessa jornada. E tenha um ótimo sábado. Hoje é sábado, como vocês sabem, eu só faço live em sábado quando acontece alguma coisa extraordinária. E a gente não quer nada extraordinário, né? Paz é tão bom, não é? Então, até amanhã.